Olá a todos, eu sou o Thales e é com muito prazer que eu recebo cada um de vocês no canal Ecoando. Esse é mais um espacinho para nós podermos crescer juntos, para nós nos edificarmos uns aos outros e estejam à vontade. Deixem o like, inscrevam-se e também deixem até sugestões de melhoria nos comentários, ou mesmo ideias que eu possa estar desenvolvendo, temas que eu possa também trazer para a mesa nesse local. Então, basicamente, esse vídeo, que é o primeiro vídeo do canal, é para explicar um pouquinho do propósito desse canal, do canal Ecoando. Por que do nome? Por que Juntos pelo Reino? Por que a cruz com ondas sonoras que se expandem? Vamos ver um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o meu testemunho, e de alguma forma eu espero que edifique a vida de cada um de vocês. Então, a ideia é que sejamos uma família de crescimento contínuo e mútuo também. Antes de tudo, o canal Ecoando surgiu dentro de um propósito, dentro de um contexto, na verdade, em que eu estava mudando muito. Esse contexto ele surgiu com uma questão, uma pergunta: por que eu? Essa pergunta ela começou a ecoar na minha mente e durante 2 anos, mais ou menos, eu estava na minha faculdade, estava terminando o curso de gestão de recursos humanos em Lisboa. Eu moro um pouquinho a norte de Lisboa, a 1 hora, distrito de Leiria, em Portugal. E sabem a crise dos 20 anos? Quem aqui já passou por essa crise ou quem é que vai passar, quem está a passar? Deixem aqui nos comentários se vocês sabem do que eu estou falando. Essa crise dos 20 anos, ela é uma crise em que nós começamos a refletir sobre o nosso propósito, nosso sentido de vida aqui nessa terra, né? O sentido vocacional. É aquele momento em que nós começamos a ver que nós temos responsabilidades, que nós estamos nos tornando adultos e saímos daquela fase da adolescência e vemos a realidade do mundo. No fim, é isso. Então, eu estava me formando e no fim da formação, eu fiquei 1 ano à procura de trabalho. E nada aparecia, isso era uma loucura para a altura, né, para a época do momento. Era uma loucura, eu não achava nada. Na verdade, eu achava vagas, não é? Procurava, encontrava pela internet, ia aos lugares e eu só queria trabalhar. Chegou uma altura, um momento que eu nem ligava mais para encontrar uma vaga no meu curso. Eu só queria trabalhar. Então eu ia para lojas, ia para diversos lugares aqui na minha cidade, enviava pela internet. Então eu enviei milhares de currículos, exagerando um pouco, né? Mas enfim, enviei muitos currículos e nada. Eu não encontrei nada no sentido positivo da coisa, né? De enviar e ser chamado para uma entrevista. Eu nem sequer fui chamado para entrevistas. Isso é uma loucura. E então eu tava nessa crise. Caramba, eu quero trabalhar, meu. Sabe? Eu quero ter um propósito, eu quero começar a minha vida, eu quero começar a ter patrimônio. Então eu tava nessa. E foi nessa que surgiu essa questão. Por que eu? Né? Senhor, tu tens um chamado para mim, um chamado específico para que eu me dedique para a evangelização, né? De alguma forma. Então essa pergunta ela foi surgindo e foi ecoando na minha mente, até que de repente, no ano passado, 2024, eu fui convidado para representar Portugal no encontro do Lausanne. Vou deixar na descrição, tá bem? O link do Lausanne, se vocês não conhecem o movimento. É um movimento que basicamente une a igreja, né, com Y, desculpa, Y não, né, igreja com Y, não, com I maiúsculo, né, ou seja, significa que é o corpo de Cristo, não é? Então, a igreja mundial unida de acordo com aquilo que é a palavra de Deus para a evangelização de todo mundo, levar o evangelho a países não alcançados, e tem diversos temas atuais que estão no Pacto de Lausanne. Eu vou colocar aqui na descrição, deem uma olhada, ok?
Então, basicamente, eu fui para esse evento em outubro, se eu não me engano, foi outubro ou novembro. Ahn, Foi na Albânia, foi para jovens líderes e eu fui representar Portugal e, inclusive, eu deixo aqui meu agradecimento público ahm, à minha igreja local, Comunidade Cristã de Lisboa, à Aliança Evangélica Portuguesa, aos meus pais, não é? E pessoas individuais que me apoiaram para essa viagem. Então, eu fui, conheci diversas pessoas, diversos ministérios, e lá eu conheci o Philip. O Philip, ele é um suíço, aliás, alemão, que está na Suíça há mais de 13 anos, servindo no ministério da Rádio Transmundial. Ele é diretor de recursos humanos dessa mesma organização missionária. Tem no Brasil, tem em Portugal, tem em todo o mundo. Rádio Transmundial é o nome, né? Trans World Radio. Eu disse em inglês porque aqui na Europa é a forma como eles chamam, não é? Então, eu fui chamado depois de conversar com ele, fui chamado para conhecer a missão e não só conhecer a missão, mas ele me pediu o meu currículo. Olha que loucura. É a reviravolta, não é? Então, eu sempre estive enviando currículo. Então, do nada, um diretor de recursos humanos da minha área de gestão de recursos humanos me pede o meu currículo. É aquela famosa cristocidência, não é? Que nós conhecemos. Mover de Deus realmente. Então, eu enviei o meu currículo, fizemos entrevistas, eu fui aceito como missionário da missão e eles me pagaram uma passagem para ir até a Suíça para conhecer a equipe de recursos humanos, ou equipa, né, aqui em Portugal, de recursos humanos. Só um parênteses, eu às vezes troco umas coisas, umas palavras, tipo equipe, equipa, fato e facto, porque às vezes o vocabulário muda aqui em Portugal, né, apesar de eu ser brasileiro. Então, de vez em quando, vocês vão me ouvir trocar algumas coisas, não é? Enfim, voltando. Eu tive essa oportunidade, então estou num projeto de levantamento de sustento e a ideia é eu criar uma rede de parceiros para que eu possa ir para a Holanda num dos escritórios da Rádio Transmundial aqui na Europa, para eu servir como recrutador digital, como missionário, né, nessa área. E a ideia, né, o propósito dessa função é eu recrutar pessoas para o reino de Deus, para atuarem como missionários no reino de Deus, não é? Então eu preciso de apoio, eu preciso de pessoas que orem por mim, eu preciso de pessoas que me sustentem financeiramente e preciso de pessoas que divulguem. Então eu vou deixar na descrição para vocês conhecerem sem compromisso, ok? Esse meu projeto. Deixarei lá um link que vai direto para minha página pessoal da Rádio Transmundial da Europa. Tá em inglês, mas vocês podem traduzir naquela opçãozinha que tem do Google, ou então podem clicar no outro link em que vocês podem ver uma newsletter, né, uma carta de informações sobre o meu projeto e também estarem participando de alguma forma. Convido cada um de vocês a pelo menos abrirem o link para conhecerem mais. Então foi nesse contexto que surgiu tudo. Surgiu inclusive o nome Ecoando, não é? Depois dessas perguntas, desses questionamentos. Foi aí que uniu o meu propósito ou a minha vocação acadêmica da minha área de trabalho, que é a gestão de recursos humanos, com a grande comissão, não é? Então foi aí que surgiu esses dois pilares, não é? E às vezes acontece assim na nossa vida. Às vezes há questões que ecoam na nossa mente, há questões que nos preocupam, e a verdade é que nós ecoamos sempre, através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas palavras, nós ecoamos sempre alguma coisa. Será que nós estamos ecoando aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a grande comissão? Porque uma coisa é certa, apesar de nós queremos sempre ter esse sentido de pertença em alguma coisa, não é? Em algum movimento ou em algum trabalho, ter um sentido de propósito, não é? Ainda mais nessa fase dos 20 anos, para aqueles que já tiveram sabem do que eu estou falando, para aqueles que vão passar ainda. Esperem, vocês vão ver, vocês vão querer sentir esse
esse propósito, esse senso de propósito. E a verdade é que sim, nós podemos ser chamados a diversas coisas nessa vida, a diversas responsabilidades, diversas tarefas, hum, e nós podemos sim fazer parte de diversas ações, diversos movimentos, diversos trabalhos. Mas a verdade é que se nós somos filhos de Deus, se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos chamados a deixar a nossa cruz e a seguir Jesus. E isso implica nós sermos filhos de Deus o tempo todo, a tempo inteiro, né? Seja no mercado de trabalho, seja, como é o meu caso, no projeto missionário, não é? E, aliás, esse termo missionário, nos moldes em que nós conhecemos e falamos hoje em dia, nem existe na Bíblia. Afinal, todos nós somos chamados a ser missionários, a ser propagadores daquilo que é a palavra de Deus, o evangelho da paz de Cristo Jesus. Então, se tu tens aí alguma questão relacionada a isso, se tu te incomodas de alguma forma com o futuro, uma coisa é certa, tu tens agora, nesse exato momento, um propósito de ecoar a mensagem do Evangelho a todo aquele que chegar perto de ti, a todo aquele que questionar alguma coisa sobre a vida, a todo aquele que estiver ao teu redor. Então, ser intencional nas tuas ações, nas tuas atitudes e que todos nós possamos de alguma forma crescer juntos em amor enquanto igreja, com I maiúsculo, não Y, e, e portanto fazer ecoar esta mensagem. Porque a pergunta final não é se nós estamos ecoando alguma mensagem, é o que nós estamos ecoando. Qual é a mensagem que nós estamos ecoando? O que a nossa vida ecoa? E o que ecoa na nossa mente? Não é? Um simples porque eu e um eis-me aqui, da minha parte, fez surgir essa oportunidade toda de servir no reino de Deus de uma maneira mais intencional. Há diversos detalhes sobre essa minha jornada, não é? Eu resumi aqui de uma forma bem simples até, mas se quiserem mais detalhes, acedam aí a esses links na descrição, vocês vão conhecer mais, vocês poderão entrar em contato comigo e, enfim, ecoem aquilo que é o Evangelho de Cristo. Eu vou terminar lendo um versículo, Mateus 5, 14 ao 16, diz o seguinte: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. 3 objetivos. Primeiro, nós temos o objetivo de glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Segundo objetivo, ser imitadores de Cristo. E o terceiro objetivo é levar esse amor a todo aquele que estiver ao nosso redor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês possam crescer também e serem edificados com essa mensagem, com esse testemunho. Deixem aqui no comentário aquilo que vocês passaram, se vocês também de alguma forma se identificam com aquilo que eu disse e deixem sugestões também. Um grande abraço e ecoe a mensagem do Evangelho.